que a doutora Denise mencionou foi da metabolização do álcool, né? Que a gente tem algumas enzimas que estão envolvidas nessa metabolização e que, caso haja uma mutação no gene que codifica essa proteína, essa enzima, a gente pode ter algum efeito, né, adverso. Então, o que é fisiológico? Vamos dizer assim, o médio, né, do homem médio. A gente faz a ingesta de álcool, aí tem a primeira enzima, que é a álcool desidrogenase, que ela vai fazer uma quebra e vai gerar o acetaldeído. A partir do acetaldeído, vai outra enzima aqui fazer efeito, que é a aldeído desidrogenase, que vai quebrar aqui em acetato e água. Então, existem aqueles indivíduos, de novo, que tem, vamos dizer, uma enzima muito alta. Então, ele vai metabolizar isso aqui rapidinho. Rapidinho, ele vai transformar o álcool que é ingerido em água. Então, esse aqui vai consumir uma quantidade muito grande de álcool e não vai fazer nem cosquinha para ele, né? Enquanto que uma pessoa que tem um gene que diminui a expressão dessa proteína, que ela vai demorar mais para fazer a quebra, o álcool vai ficar ali mais biodisponível no corpo dela, andando ali pela circulação sanguínea, e aí a pessoa pode ser que em baixas doses de álcool tenha um efeito inesperado, né? De precisar até de atendimento em pronto-socorro, essas questões. E aí, além dessa parte, assim, conceitual, a doutora Denise falou também de algumas condições, né, algumas reações que podem gerar, especificamente, uma questão ruim para os nossos pacientes, para o paciente na prática clínica. Essa aqui da hipertermia maligna, ela está associada ao uso de um anestésico de inalação que chama alotano, ou a relaxantes musculares, como, por exemplo, a succinilcolina. Que o que eles fazem, né? Qual é a proposta deles? É promover uma anestesia para poder fazer procedimento cirúrgico. Então, para que o médico possa intervir cirurgicamente, o paciente precisa estar apagado, precisa estar, né, com rebaixamento para não ter nenhuma repercussão, não sentir, né? E aí, o que acontece em pessoas que têm mutações aqui? Eles podem ter uma reação que vão levar a uma contração muscular exacerbada, a uma hipertermia, e uma arritmia cardíaca que pode levar, inclusive, o paciente à morte se não for corrigido a tempo. E isso vai acontecer por quê? Porque vai ter um aumento exagerado de cálcio nas células musculares em razão de uma mutação que mexe lá no canal de cálcio. Então, 50% das vezes dessas mutações está nesse gene aqui, RYR1, no cromossomo 19, que controla o canal para cálcio. E aí, o que a gente vai ver? Inclusive, no músculo cardíaco, vai ter uma liberação exacerbada de cálcio e vai gerar essa consequência. Gente, desculpa, não estou vendo o chat, deixa eu abrir aqui. Acho que vocês mandaram alguma mensagem, não foi? Primeiro, a Ludmilla perguntou quais que CIPs eu acho que eram de maior importância para a prova. Pois é, eu vi uns slides anteriores, de aulas anteriores, que ela botava, inclusive, tabela das CIPs. Mas na aula de vocês, ela não botou. Aí eu mencionei realmente a que foi mencionada na aula de vocês. E era aquela que metabolizava os AINES. Desculpa, gente, mas aí, se vocês quiserem perguntar, minha irmã não estava mesmo com o chat aberto, não. Pode ligar o microfone, tá? Explicar o álcool. Volto sim. Pronto, deixa eu voltar aqui para o álcool. Pronto. O metabolismo do álcool, ele envolve duas proteínas, né? Duas enzimas, que vão fazer a quebra para chegar na final excreção do álcool lá na urina. Então, a metabolização do álcool vai ter a primeira enzima, que é a álcool desidrogenase, que ela vai atuar aqui no etanol, vai quebrar, e vai ter como resultado disso aqui o acetaldeído. O acetaldeído, por sua vez, ele vai sofrer a quebra aqui pela enzima aldeído desidrogenase. Então, vamos imaginar que um indivíduo tem uma mutação no gene que codifica essa enzima aqui, a aldeído desidrogenase. E aí, essa pessoa não tem a expressão correta dessa enzima. Aí, ela não vai fazer a quebra desse acetaldeído da forma devida, vamos dizer, pode ser que ela demore muito para atuar, porque ela tem uma expressão menor. Então, a pessoa vai passar mais tempo acetaldeído lá no corpo dela.
fazendo todos os efeitos que o álcool pode fazer, né? Então, a pessoa pode ter um rubor, pode ter aquela parte de ter vômitos, não sei o quê. Tem todas umas reações, né, que o álcool pode dar, inclusive chegar a rebaixamento de consciência em casos mais graves, né? E aí a pessoa vai ter efeitos maiores se ela tiver uma expressão menor dessas proteínas, dessas enzimas, entendeu? Então, a resposta que esse indivíduo vai ter à droga, álcool, vai ser diferente da média. Então, vamos dizer, uma latinha de cerveja uma pessoa consome. Se a pessoa tem um gene que codifica a proteína e ela é hiperexpressada, aquele álcool logo vai ser metabolizado ali no corpo daquela pessoa e vai eliminar, e ele não vai ter muitos efeitos de ficar alcoolizado. Já em um outro indivíduo que tenha um problema para diminuir a expressão dessa enzima, dessa proteína que vai quebrar, aí ele vai ficar com o álcool mais tempo circulante ali na corrente sanguínea dele e vai apresentar mais efeitos. Deu certo? Acho que foi a Isabela que perguntou. Beleza. Isso aqui, gente, da hipertermia maligna, vocês entenderam? Que é uma mutação que pode gerar uma reação de abrir mais os canais de cálcio e gerar uma contração muscular exacerbada nesses pacientes. Passando aqui, qualquer coisa vocês falem no chat. Ou então, pode ligar o microfone. Passando aqui para outra doença, né, outra questão que foi mencionada pela doutora na aula, que é a isoniazida. A isoniazida é uma das medicações que faz parte do protocolo de tratamento de tuberculose. E ela é uma medicação, assim, bem tóxica, sabe? Ela causa muitos efeitos colaterais, assim, tem muitos pacientes que reportam vômitos por muito tempo. Enfim, ela como dizer assim, é bem pesada. E aí, a isoniazida, ela é metabolizada pela enzima N-acetiltransferase, que essa enzima N-acetiltransferase é codificada por esse gene aqui, NAT2. Isso aqui vai adicionar um acetil na isoniazida para que ela fique menos tóxica e consiga acertar, né, a terapia que é proposta por ela, para curar a tuberculose. Então, se houver uma mutação nesse gene aqui, NAT2, NAT2, que vai codificar a enzima que metaboliza a isoniazida, a gente vai ter dois fenótipos, um acetilador rápido e um acetilador lento. No acetilador rápido, a gente vai imaginar que ele é um metabolizador rápido. Então, ele vai metabolizar rapidamente a medicação, vai ter menos efeitos colaterais naquela toxicidade, e pode até ser que aquela dose não seja suficiente para tratar a tuberculose desse paciente. Entendeu? Então, se ele tiver essa mutação, que é interessante fazer um teste para verificar, para a gente poder estabelecer qual é a dose mais individualizada para esse paciente, isso seria o ideal, assim, não está muito na prática clínica fazer isso. Às vezes vai mais do RA6, né? Dar a dose padrão e ver como é que o paciente se comporta. Mas aqui, para o acetilador rápido, ele vai metabolizar muito rápido. E aí pode ser que não seja satisfatória aquela dose padrão. Já para o acetilador lento, ele vai passar mais tempo com aquela droga que já é tóxica, vamos dizer assim, rodando ali na corrente sanguínea dele, no sistema, fazendo efeitos lá no corpo inteiro, e isso pode aumentar um risco de efeitos colaterais da droga, né? E como a hepatotoxicidade. Então, essa mutação, ela pode gerar tanto uma pessoa que metaboliza rápido e a terapia não é suficiente, a terapia padrão não é suficiente, quanto uma pessoa que demora muito e por isso tem uma toxicidade maior. E aí pode gerar, no final desses casos, inclusive uma neuropatia periférica, que é aquela perda de sensibilidade, né, nas mãos ou nos pés, que também é comum na diabetes. Outra condição que foi mencionada na aula é a deficiência da glicose 6-fosfato desidrogenase, que é outra enzima, a G6PD. O que essa enzima faz? Ela é importantíssima para manter a integridade das membranas das hemácias. Então, assim, a hemácia precisa estar viva por um período X de tempo, né? E é essa enzima, a G6PD, que garante a integridade da membrana celular da hemácia. O que acontece? Se tiver uma mutação nessa enzima, na G6PD, e aquele paciente foi exposto a
medicamento bobo, tipo antibiótico. Bobo, né? Entre aspas, gente, nunca antibiótico é bobo. Mas se for exposta a um antibiótico, que a gente toma às vezes para uma doença, né? Ou antimaláricos, ou até analgésicos. E, inclusive, se a pessoa for exposta a um alimento como fava, se ela tiver essa mutação, ela vai ter um resultado seríssimo, que vai ter uma hemólise, ou seja, uma quebra, né? A lise das hemácias. Então, as hemácias vão ficar mais sensíveis, justamente porque essa enzima, ela mantém a integridade da membrana. Se tem uma mutação e aquele paciente é exposto a uma dessas circunstâncias, ele vai ter uma lise e uma morte prematura dessas hemácias. Como resultado, o paciente vai poder apresentar uma anemia hemolítica, e toda a cascata que vai seguir a anemia hemolítica, ele pode ter icterícia, pode ter insuficiência renal, aumento de temperatura, tremor, perturbação da consciência, colapso, enxaqueca, dores musculares, ou seja, esse paciente, coitado, né, tá lascado. Luana tá perguntando aqui a parte dos antibióticos. Você diz da deficiência dessa enzima? Tá, Luana, aqui é porque os antibióticos vão reagir com a mutação desse paciente, é como se fosse algo assim, né? Essa enzima, a glicose 6-fosfato desidrogenase, ela é importante para manter a membrana celular das hemácias. Quando um paciente tem uma mutação que tem uma deficiência dessa enzima, ou seja, ele tem menos enzima, a hemácia vai ficar mais sensível. E aí, se esse paciente for exposto a um antibiótico, a um antimalárico, a analgésicos e a fava, ele vai ter uma quebra, uma morte prematura das hemácias. Então, o antibiótico aqui vai ser, vamos dizer, um efeito desencadeante da vamos dizer, da resposta da mutação dele. Porque enquanto ele está ali mutado, aparentemente ele não tem nada, né? Ele vai precisar da exposição a esses medicamentos e a essa alimentação para ter uma morte prematura das hemácias. Deu certo? Beleza. Gente, não cansem, tá? Essa é só a primeira aula. Ainda tem outra depois dessa. Força. Vocês ficaram com alguma dúvida até aqui? Bora para as questões? Bora. Aí aqui, gente, de novo, eu vou ler para a gente manter aqui o horário da leitura, e aí depois eu dou um tempinho para vocês fazerem sozinhos, tá certo? Considere a seguinte frase. É o estudo de como diferenças genéticas influenciam as respostas às drogas. Pode-se afirmar que essa definição se refere a... Dá um tempinho aí para vocês. Beleza. A galera em peso respondendo. É isso, gente. É farmacogenética mesmo. A farmacogenética é a parte da genética que estuda as diferentes respostas, né, das drogas no corpo. Aqui não podia ser farmacoeconomia, farmacovigilância, farmacoepidemiologia, e nem farmacocinética. Farmacocinética é como que o nosso corpo lida com a droga. Lembra que é aquela questão de administração, distribuição, metabolização e excreção. Isso é a farmacocinética. Eita, que esse aqui a doutora Denise gostou de um enunciado gigante, né? Vamos lá. A medicina individualizada também se aplica arduamente na área médica. Um dos maiores avanços na área multifatorial dos distúrbios psiquiátricos é a farmacogenética. Nesta ciência, o psiquiatra consegue mensurar qual é o medicamento psicotrópico ideal para o paciente, de acordo com a sua genética, servindo assim principalmente para aqueles pacientes refratários e ou polimedicados, mas sem remissão dos sintomas. As variações fenotípicas de enzimas hepáticas, responsáveis pelo metabolismo, por exemplo, de fármacos xenobióticos, podem determinar a sua biodisponibilidade, e isso influencia em sua farmacodinâmica. Até mesmo pode apresentar efeitos tóxicos, devido ao aumento de concentração na concentração sanguínea de determinados fármacos, caso determinada enzima possua uma atividade lenta. As enzimas hepáticas da família CYP450, especialmente a CYP3A4, CYP3A5, 2C9, 2D6 e 2C19 juntas,
metabolizam cerca de 81% dos fármacos de todas as classes. Então, aqui, basicamente, ela disse que se for um metabolizador lento, vai ficar por mais tempo a concentração sanguínea, e aí é importante individualizar a medicação, né? Ele diz, se em um exame farmacogenético, o fenótipo para CYP2C19 for de metabolizador lento, o fármaco escitalopram, metabolizado por essa enzima, estará. A resposta é B. Em maior disponibilidade no plasma, que ele é metabolizador lento, então aquela medicação vai ficar mais tempo ali circulando e fazendo efeito e causando efeito toxicológico de irritabilidade e alterações visuais. Vamos ver quais eram as que tinham maior disponibilidade, né? Mais disponível no sangue, causará efeito farmacológico adequado? Não é esse, né? Ele não vai causar um efeito farmacológico adequado, se ele está mais disponível. Mais disponível no sangue e causará efeitos farmacológicos de transtorno obsessivo compulsivo? Também não é efeito farmacológico. Então, a única que trazia maior disponibilidade e efeito toxicológico é a B e a resposta. Vamos lá, esse aqui. Isso aqui ela adora, viu? Teve prova que ela colocou 2 vezes. Só que só mudava os itens. A farmacogenética permite estudar a variabilidade individual ao tratamento com medicamentos devido a fatores genéticos. A tabela a seguir apresenta um esquema que relaciona a presença de polimorfismo nos genes de enzima citocromo P450 e a velocidade de metabolização da droga por esse sistema. Aí ela colocou aí a tabelinha e os itens, vou deixar vocês lerem para a gente responder junto. Isabela, é a próxima, viu? A gente responde juntas. Sim, bora lá. 30 segundinhos. Vamos para a resposta. A resposta aqui é o item A, que ele fala que o complexo P450 do fígado é o principal responsável pelo metabolismo de grande classe dos medicamentos usados na prática médica. Então, isso aí já dava, a gente de cara já dizia essa como certa, mas a gente tem que negar os outros itens, né? Então, vamos ver, ó. Os metabolizadores normais de CYP2D6, normais, esse aqui, metabolizador normal de CYP2D6, esses. Sofrem mais efeitos tóxicos da fluoxetina do que metabolizadores pobres? Não, a gente sabe que os pobres é os que vão passar com mais tempo biodisponível lá dentro, lá no corpo deles o medicamento, então tá errado. Pode-se esperar que os metabolizadores ultra rápidos de CYP2D6 sofram mais efeitos tóxicos da fluoxetina do que metabolizadores pobres? Também não, ele vai ter nenhum efeito ou muito pouco. Os metabolizadores intermediários da CYP2619, intermediários, esses, né? São os que estão mais sujeitos a efeitos colaterais da sertralina? Não. O que vai ter mais efeito colateral é o pobre. A maior população caucasiana testada apresenta metabolismo reduzido para as enzimas, ó. A maior parte da caucasiana, cadê os caucasianos? A maior parte é 48, 40, né? Tá por aqui. Então, ele não vai apresentar metabolismo reduzido. O reduzido é esse, né? Aqui 48 é normal. O A tá certo, porque é uma afirmação que a gente viu lá na frente, né? Que o citocromo P450 do fígado, ele vai metabolizar cerca de 70% dos corticoides, dos anti-inflamatórios. E aí, por isso é que ele tá correto. É o principal responsável pelo metabolismo de grande classe dos medicamentos usados na prática médica.
A Luana deu certo, Luana, entendeu? Pronto. O Lucas pergunta por que não deve responder bem ao tratamento da codeína. Ó, o da codeína é esse aqui, ó. O 2D6, né? Cadê qual é o que ele fala da codeína? Esse, né? Os metabolizadores intermediários. Cadê os metabolizadores intermediários? É esse. A codeína é o 2D6. Então, é esses aqui, os 40%. São, são os que estão mais sujeitos aos efeitos colaterais da sertralina. Não é esse, não. Tô lendo o item errado, né? Qual é o item? Me ajuda aí, gente. Qual é o item que fala de codeína, que eu não tô lendo, não tô enxergando, não. Lília, eu acho que é a próxima questão. Ah, beleza. Então, bora para a próxima questão logo. Isso aqui vocês já entenderam, foi muito. Obrigada. Bora para a próxima questão. Ah, o enunciado lá é o mesmo. Vai mudar só os itens, tá? Vou dar um tempinho aqui só para quem não leu ainda esses itens para tentar responder. Bora? Oh, já fiz eu mostrar a resposta, mas é, né? Ninguém respondeu. Mas bora explicar, porque tinha algumas dúvidas aqui desse item, né? Então, bora ver aqui, um por um. Por que que essa A tá certa? Metabolizadores lentos, ou seja, ele está nessa coluna aqui. De CYP2D6 não devem responder bem ao tratamento da codeína. O lento não vai responder bem porque ele vai ter efeitos colaterais, né? Então, não é a resposta desejada, a resposta esperada. Vamos para o item B. Os metabolizadores normais da CYP2D6 são os mais sujeitos a efeitos adversos da fluoxetina. Ó, esse aqui é o que mais vai sofrer efeito adverso? Não, ele tem o reduzido aqui, né? Mas não é o mais. O mais é o lento, né? Ele pode ter efeito adverso, acredito que sim. Mas não vai ser o que são os mais sujeitos a efeitos adversos. Pode-se esperar que metabolizadores ultra rápidos de CYP2D6 sofram mais efeitos tóxicos do que os metabolizadores pobres? Não, o metabolizador ultra rápido, ele vai sofrer pouco ou nenhum efeito com a droga. Ó, Yasmin, pode ser, Raquel, eu não sei se é um profármaco, né? Porque o profármaco é aquele que só vai começar a fazer mesmo efeito depois da metabolização, né? Mas eu confesso, gente, que essa aqui, eu colocaria um talvez na A, mas eu marcaria ela por exclusão dos outros itens, né? Porque a gente está negando aqui os outros itens, ó. Metabolizadores intermediários da CYP 2619, intermediários, tá aqui. Da CYP 2619, isso, 20%. São os que estão mais sujeitos a efeitos colaterais da sertralina? Não, que estão mais sujeitos a efeito colateral da sertralina é o que passa mais tempo. Então, é a mesma coisa do B. O D e o C, o D e o B, desculpa, só vai mudar a droga. Mas eles estão mencionando a mesma coisa. E o E. A maioria da população caucasiana testada apresenta metabolismo reduzido para as enzimas. Então, a maioria da população testada está aqui, né? Então, o metabolismo não é reduzido, é normal. Então, a E está errada também. E aí sobrou que os metabolizadores lentos da CYP2D6 não devem responder bem ao tratamento com codeína. E aí, quando ela diz que não deve responder bem, ela quer dizer que vai ter efeito colateral, que vai ter reação, que vai ter, entendeu? O não responder bem não quer dizer que a dose vai ser pouca. Ela quer dizer que o resultado não vai ser o esperado. Posso sim, vamos lá, o erro da E. A maioria da população caucasiana testada
apresenta metabolismo reduzido para as enzimas. Ou, o status do metabolismo reduzido é 40% e 20%, porque é caucasiano e caucasiano, então os dois vão ser considerados. Então, o reduzido é 40 e 20. Mas não é a maioria, porque a maioria está aqui, ó, 48 e 46. Então, a resposta seria normal e não reduzido do item E, entendeu? Deu bom, Ludmila? Beleza. Deixa eu ver se tem mais. Tem não. Gente, essas são as minhas referências de sempre. Adoro esses livros. E terminamos aqui a primeira aula. Vocês querem um tempinho para beber água, alguma coisa assim, depois a gente voltar, ou pode emendar? Beleza, pois embora. Tá todo mundo animado para essa prova, né? Lilia, Oi. tu não acha melhor trocar o link? Porque eu acho que já já vai falar que tá terminando, porque tem um tempo limite. Pode ser, né? É melhor do que ter que parar no meio. Ou vamos. Eu vou te mandar outro link, então, para ti e para Letícia, tá? Tá bom. Até já, gente.